Já que você mencionou a fronteira com a Jordânia, proponho que a gente fale também, pessoal, dos políticos brasileiros que ficaram presos em Israel durante uma comitiva oficial. Todos ali ficaram ilhados e realmente ali restaram presos ali dentro do território israelense. Mas, claro, já há uma perspectiva de retorno e também de solução dessa situação. Inclusive, o país, nessa manhã, foi realmente ali... desembarcaram, saíram do país através da fronteira com a Jordânia, né? Então, proponho que a gente vá para Brasília com a Luciana Verdolim para saber as últimas atualizações e de como se deu esse movimento. Então, Luciana, você me ouve bem? Agora sim. Luciana, me conta aí como foi essa negociação, o processo todo para repatriarmos com segurança esses nossos políticos e representantes. Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Olha, foi uma intensa negociação nos últimos dias. A Comissão Parlamentar Brasil-Israel está em negociação ainda, porque foram retiradas 12 autoridades brasileiras lá de Israel. Eram 13 inicialmente, mas um dos políticos decidiu não fazer parte desse primeiro grupo. Já houve o cruzamento da fronteira com a Jordânia. O restante, dos parlamentares, algo em torno de 35 autoridades, continuam em Israel. Existe a possibilidade deles cruzarem a fronteira com a Jordânia, mas também com o Egito. Tudo vai depender de como que está a situação e a questão também dos bombardeios. Quem também conseguiu cruzar a fronteira com a Jordânia foi um grupo da Confederação Nacional dos Municípios. Eles informaram que por volta das 10 horas da manhã já tinham conseguido fazer esse deslocamento também pela fronteira da Jordânia e estão esperando agora que seja mais fácil voltar para o Brasil da Jordânia. A expectativa é de que eles retornem imediatamente aqui ao território brasileiro. Quem está fazendo esse corpo a corpo, essa intermediação com o governo lá de Israel é o senador Carlos Viana. Ele é presidente do grupo parlamentar Brasil e Israel. Há críticas do Congresso Nacional de que, como a gente não tem embaixada, como a gente não tem representação lá em Israel, as conversas elas estão dificultadas, estão mais difíceis, porque Israel está dando preferência nesse momento a ajudar pessoas que têm a representação, têm corpo diplomático naquele país. Mas como são visitantes oficiais, eles foram a convite do governo daquele país. Há boa vontade, sim, em garantir a segurança para que eles saiam do território de Israel. Agora, tem também problema de turistas. Carlos Viana, o senador, está explicando o seguinte, que depois de retirar as autoridades, o desafio vai ser encontrar uma forma de ajudar também turistas brasileiros a saírem da localidade, quem ainda não tiver conseguido sair. Isso vai ser ainda motivo de negociação, inclusive aqui com o Ministério das Relações Exteriores, porque se cogita a possibilidade de enviar um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para trazer esse pessoal de volta. Não há ainda nenhuma confirmação, porque a situação dos bombardeios ainda é bastante preocupante. Então, para fazer esse deslocamento, é preciso ter segurança. Por isso, não foi informado ainda qual o trajeto que eles utilizaram e qual o horário que eles saíram, para evitar qualquer tipo de problema para os grupos que ainda precisam deixar aquele país. Luciana Verdolim, diretamente da Capital Federal, diretamente de Brasília. Obrigado pelas informações e esclarecimentos. Bom trabalho. Meus amigos, que sufoco, hein? Que sufoco, pesadelos, uma mistura de pesadelo, sufoco e tudo que você pode imaginar, mas pelo menos uma solução já está posta, Mano Ferreira? E os políticos, Marinho, tinham ido para uma missão de cooperação internacional para entender um pouco como funcionam algumas das políticas de segurança em Israel. Então, eles tinham uma programação vasta de atividades para conhecer alguns dos projetos de segurança e uso da inteligência em Israel, para, inclusive, entender o que é que poderia vir ser aplicado no Brasil. E aí, imagine, no meio de uma viagem de cooperação internacional, eclode o conflito, toda a programação é suspensa, estavam todos em bunkers se protegendo de bombas. A própria Mariane Matos, vice-prefeita de Florianópolis, e o Paulo Rigo, secretário de Joinville, inclusive a vice-prefeita Mariane Matos estará conosco aqui no Morning Show para contar um pouco sobre essa tensão toda, sobre essa experiência desagradável, para dizer o mínimo, mas optaram por permanecer em Israel, seguem por lá sob orientação de segurança para realmente fazer um retorno, enfim, com toda a cautela possível.
Agora, eu gostaria de repercutir aqui, pessoal, mais um outro contorno que é inescapável, é assim, impossível não haver também um impacto no preço do petróleo. Afinal de contas, com a escalada da guerra, a expectativa do mercado é também com essa oscilação, com essa flutuação, acertando em cheio o preço do petróleo e a cotação global. Eu queria trazer o Rodrigo Viga, nosso repórter Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, com mais informações a respeito disso. Bom dia, Viga, conta pra gente. Tudo bem, Marinho? Como é que você está? Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Surpresa nessa segunda-feira, não é o Seattle Sounders não, viu, meu caro Marinho? O coração bateu forte, eu tenho certeza, especialmente na segunda etapa, mas a surpresa com relação ao comportamento de duas variáveis que são fundamentais para a formação dos preços, os chamados derivados de petróleo, os combustíveis aqui no mercado interno. Uma surpresa, eu diria até em nível global, porque em tempos de guerra, em tempos de conflito, o que se imagina? Ainda mais envolvendo um país produtor, um gigante petrolífero como é o caso do Irã. Os preços empinando, ganhando novos níveis e ganhando novos patamares. E o dólar também repercutindo isso. Mas por que tem uma surpresa nessa segunda-feira? Porque essas duas variáveis fundamentais para os preços dos derivados estão abrindo os mercados em trajetória de queda. O Brent, que é uma referência para os petroleiros de todo o mundo, barril do petróleo, abriu os contratos futuros agora nessa segunda-feira com uma queda de mais de 1%. Nesse momento, na fotografia de agora, o barril do petróleo do tipo Brent, nesses contratos futuros, oscilando ali na casa de $72. Lembrando que na sexta-feira, quando eclodiu, quando foi deflagrada a guerra, o Brent, numa tacada só, deu um estirão de 7% e bateu quase $75. Outra variável importante e fundamental para essa equação de preços da Petrobras, que é a formadora de preços aqui no mercado interno, é o dólar. E o dólar abriu as negociações nessa segunda-feira aqui no mercado brasileiro com queda, viu, Marinho? Uma queda pequena, mas ela está acontecendo, sendo cotado o dólar frente ao real, R$ 5,51. Está todo mundo nesse clima aí de expectativa, aguardando as consequências econômicas desse conflito entre Israel e Irã. As minhas fontes na Petrobras dizem que a ordem é ficar em compasso de espera, monitorar para ver o que vai acontecer. Se o petróleo atingir um novo patamar para além de $75, aí sim poderemos ter um movimento de preços aqui dentro, ou seja, um reajuste do diesel. Diesel que já caiu 3 vezes esse ano, gasolina caiu no começo desse mês 5,6%, mas a ordem agora é aguardar, a ordem é esperar e ficar atento, só para fechar, viu, Marinho, a 2 pontos considerados essenciais e fundamentais. Existe uma guerra entre Irã e Israel. O Irã é um grande produtor de petróleo, fornecedor do gigante asiático à China, e o Estreito de Hormuz, por onde passam aí mais de 20% das cargas de petróleo de todo mundo, quase 20 milhões de barris por dia, ele está desbloqueado. Se houver um bloqueio, aí sim, isso, seja ele parcial ou integral, aí sim há um impacto nos preços do barril do petróleo do tipo Brent. E outra variável importante, outro ponto importante, é ver como é que essa guerra atinge as instalações petrolíferas do Irã. Se houver dano, que não aconteceu até agora, estão todas elas preservadas, aí sim isso pode ter influência no preço do barril do petróleo do tipo Brent, mas começamos a segunda-feira com uma expectativa bem cedinho de pressões sobre dólar e também Brent, mas o que nós estamos vendo na prática é o dólar recuando frente ao real e o barril do petróleo do tipo Brent também com uma pequena queda nessa segunda-feira, depois de ter um boom, uma explosão na sexta-feira, o primeiro dia da guerra entre Irã e Israel, meu caro Marinho. É isso aí, Viga. A gente espera que toda essa tensão e realmente toda essa flutuação nos preços seja a menor possível. Essa é a nossa esperança, se é que você me entende, meu caro Viga. Eu acho que você entende. Tout le monde ensemble, tout le monde ensemble. Esperança que enfrenta, claro, o Clube de Regatas Flamengo, que pulsa no coração desse Rodrigo Viga. Obrigado, Viga, tamo junto e a gente segue adiante aqui no Morning Show. Fabrício Nath, que não à toa, enfim, claro que todas as commodities imagináveis terão, enfim, seus preços diretamente afetados por essa instabilidade toda. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse cenário em relação ao petróleo que o Viga nos trouxe e também como o preço dos fertilizantes pode ser afetado, principalmente considerando que aquela região toda ali é altamente competitiva na produção de fertilizantes. Fertilizante de amônia, né? Quase 5 milhões de toneladas são exportadas pelo Irã
todos os anos, produzidos ali na região e enviados para o exterior, principalmente pela região que o Viga falava ali, do Estreito de Hormuz, que é a saída que o Irã tem para o mar, principalmente em direção ao continente, quer dizer, o Irã já está na Ásia, né? Mas quero dizer, em direção à China, principalmente, que é o grande destino das exportações iranianas. Mas não apenas do Irã. Pelo Estreito de Hormuz passam cerca de 18 a 19 milhões de barris de petróleo por dia, muitos deles produzidos no Kuwait, na Arábia Saudita, no Catar, outros países que estão ali naquela região também. Ou seja, não seria um problema apenas para o Irã, mas para os outros países ali da região do Golfo. Todos eles poderiam acabar sendo afetados por essa questão. No caso do Irã, o Irã exporta 3 milhões de barris de petróleo por dia aproximadamente. 90% dessa produção do Irã vai para a China. A China, por sua vez, importa toda a importação chinesa. O Irã corresponde a 15% da importação chinesa. Ou seja, já é um baque substancial para a economia da China, que precisa estar sempre muito bem abastecida. Então, notre espoir, que é uma outra forma de falar espérance em francês, é que isso não aconteça, que essa cadeia global não seja afetada, pelo menos não tão cedo e não tão intensamente. Meus amigos, te convence? Uma bela de uma análise, mas você acha que é assim que vai se dar? Jess Peixoto fazendo só um fecho aqui pra gente, por favor. Eu acho que me convence, mas eu acho que no final das contas a resolução desse problema, diferente ali do confronto interno, Israel, Hamas, a situação da faixa de Gaza, esse conflito ele tem um peso global econômico muito grande, o que fará com que as potências, com que os países, eles busquem soluções mais rápidas e que também tenham um cessar-fogo, uma situação de resolução mais rápida. O que acontece aqui é que o petróleo ele é matriz para quase absolutamente tudo que se produz no mundo. E a China é um país muito afetado por essa alta do petróleo. Estados Unidos também, mas razoavelmente menos até do que a China. E quando a gente olha para a questão dos fertilizantes, o Irã é o terceiro maior produtor de fertilizante do mundo. Então, o impacto dele na cadeia dos alimentos, na cadeia do agronegócio, também é muito grande. Então, por essas razões, eu acho que os países eles tentarão aqui serem mais rápidos e ágeis na resolução desse conflito.